Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslave, capítulo 76. O abismo. Além da extremidade oeste do túmulo cinzento, a paisagem da costa esquecida não era nada como Sunny esperava ver. Neste lado da ilha, a inclinação era muito mais íngreme. No local onde deveria terminar, a visão familiar do deserto plano não estava à vista. Em vez disso, o terreno continuava a inclinar-se para baixo em um ângulo menos drástico, mas ainda consideravelmente agudo. Continuava longe à distância. Na verdade, toda a ilha parecia estar à beira de uma depressão colossal na terra, que se estendia até onde os olhos podiam ver. Com suas bordas levemente curvas, parecia uma cratera gigante deixada por um impacto inimaginável. Pelo que Sunny conseguiu observar, o diâmetro da cratera só poderia ser calculado em centenas de quilômetros. As raízes da árvore gigante, que podiam ser vistas sobressaindo-se do solo mais abaixo, pareciam minúsculas lâminas de grama em comparação com o tamanho imenso da parede do abismo abissal. Era como se o mundo inteiro estivesse inclinado de lado, fazendo a cabeça de Sunny girar. Em resumo, não havia mais recursos naturais altos a oeste deles. O único caminho a seguir era descer, sem esperança de encontrar abrigo dos torrentes esmagadores do mar escuro, o que significava que não havia caminho a seguir. Sua jornada para o oeste chegará ao fim, e com isso, toda a esperança de encontrar uma passagem para o mundo real estava perdida. Sunny encarou a paisagem desolada, sentindo raiva e descrença dilacerarem seu coração. Ele simplesmente não podia acreditar que todas as suas lutas foram em vão, mas a prova estava bem diante dele, real e inegável. Maldição! Maldição! Ele tentou pensar em alguma maneira astuta de resolver a situação, mas não havia nada que sua imaginação pudesse inventar. O mar escuro, com todos os seus horrores, afogava o mundo todas as noites, e a única maneira de escapar dele era subir o suficiente antes do pôr do sol. Sem alturas à vista, o que ele poderia fazer? Sunny lançou um olhar para Nephis, que parecia ainda mais desanimada do que ele. Seu rosto se transformou em uma máscara gelada, um olhar sombrio cheio de amargura e ressentimento em seus olhos. Ele abriu a boca, tentando pensar em algo para dizer, mas nenhuma palavra veio à sua mente. No final, ambos permaneceram em silêncio até o distante estrondo anunciar o retorno do mar escuro. No fundo da cratera colossal, torrentes escuras apareceram além do horizonte, correndo para enchê-la até a borda. Um pouco atordoado, Sunny observou o nível da água subir rapidamente, transformando o abismo interminável em um vasto mar negro. Então, começou a transbordar, enviando uma inundação imparável de água para o deserto. Flutuando além do túmulo cinzento, correu para o interior, chocando-se contra o coral do labirinto carmesim. Logo, o mundo inteiro estava coberto de água negra borbulhante. Sunny lambeu os lábios secos e se virou para Nephis. Após uma breve pausa, ele disse em voz rouca, "Acho que encontramos a fonte do mar escuro." Ela hesitou, observando os últimos raios de sol desaparecerem lentamente do céu, e depois se virou para ele com uma expressão sombria no rosto. "Vamos voltar." Todos os três se sentiam perdidos e desanimados por causa da terrível descoberta. Cassie, em particular, parecia estar completamente chocada. "Não faz sentido, simplesmente não faz," ela murmurou a caminho do acampamento. "Como isso pode ser?" Agarrando o ombro de Sunny, ela apressou o passo e perguntou, "Você tem certeza de que não há nada mais alto do que o nível do mar por lá?" "Tem certeza absoluta?" Ele suspirou, sentindo seu humor ficar ainda mais escuro do que antes. "Sim. Nós olhamos bem. A terra inteira só desce, desce e desce. Estende-se até o horizonte, o mais longe que podíamos ver, em todas as direções, exceto para o leste. O túmulo cinzento está bem na beira." A garota cega balançou a cabeça. "Mas como isso pode ser? Eu vi que tínhamos chegado ao castelo. Deve haver um caminho." Sunny permaneceu em silêncio, sem saber como responder. Se realmente havia um caminho, ele não fazia ideia de qual era. Após alguns segundos, Nephis respondeu em vez dele, "Tentaremos pensar em algo amanhã. No pior dos casos, teremos que contornar a coisa toda." Sunny estremeceu com o pensamento. Uma jornada como essa levaria meses. Para contornar a cratera colossal, eles teriam que percorrer muitas vezes mais distância do que nas semanas anteriores, com cada dia trazendo o risco de tropeçar em algo além de sua capacidade de resistir, e cada noite trazendo o risco de algo tropeçar neles.
As chances de sobreviver vários meses neste lugar infernal eram, se não abissais. Abissal. Com uma careta, ele tentou não pensar no pior cenário possível. A escuridão da noite que caía não era o melhor ambiente para pensamentos assustadores. Amanhã. Vamos descansar, recarregar as energias e pensar em algo amanhã. É como a Cassie disse, já que ela nos viu entrando no castelo, deve haver um caminho. Eles chegaram ao acampamento temporário pouco antes do sol desaparecer completamente. Deitado na cama improvisada de folhas caídas, Sunny fechou os olhos cansadamente e pensou, espero não ter sonhos hoje. Então, ele franziu a testa levemente. Sonhos? Desde quando sou capaz de sonhar neste lugar? Ah, certo, teve aquele sonho, ou foi uma lembrança? Sobre o que era mesmo, não consigo me lembrar. Com esse pensamento desaparecendo de sua mente, ele adormeceu. Pela manhã, o clima entre os três estava bem sombrio. Ninguém parecia querer falar ou fazer qualquer coisa, olhando sem rumo para o chão ou as folhas farfalhantes da grande árvore. Além do baque da revelação de ontem, eles também estavam com fome. O cadáver do demônio carapaça estava começando a parecer cada vez mais atraente, pelo menos para Sunny. No entanto, ele ainda não estava no ponto de quebrar sua promessa a Cassie. Finalmente, Nephis quebrou o silêncio. Levantando-se, ela olhou para cima com uma resolução sombria e disse, vou escalar até o topo da árvore e dar uma olhada ao redor. Talvez eu perceba algo que perdemos de lá de cima. Sunny encarou a árvore gigante, sentindo-se incrivelmente pequeno. Era realmente enorme. O túmulo cinzento em si já era muito mais alto que a estátua do cavaleiro gigante e todos os outros abrigos que haviam visto, e a árvore quase se destacava em tamanho. Escalar até o topo levaria muito tempo e esforço, mas talvez ela realmente conseguisse notar algo daquela altura incrível. Ele coçou a nuca e disse, tudo bem. Mas tome cuidado. Fique de olho no céu. Se você notar aquelas abominações aladas novamente, desça. Estrela da Mudança assentiu e seguiu em direção à árvore. Sem virar a cabeça, ela disse calmamente como despedida, cuide da Cassie enquanto estou fora. Não deve demorar mais do que algumas horas. Sunny acenou com a mão e observou-a se afastar. Depois, tentou pensar em algo para fazer. Em um dia comum, ele já teria começado seu treino matinal. Mas hoje, ele estava com muita fome. Vamos lá. Fome não é desculpa. Você acha que sempre terá o estômago cheio antes de uma batalha? Não. Então levante-se e treine. Não quero experimentar como a lasca da meia-noite se sente na sua mão. Com um suspiro, Sunny se levantou. Ele treinou por 1 hora, apreciando a sensação rápida e confiável de sua nova espada. A longa tachi era realmente incrível. Era leve, manobrável e implacável. Sua lâmina cantava enquanto cortava o ar. Sunny já sentia como se fosse uma parte dele. Seus movimentos eram fluidos e calculados, quase elegantes. Depois que a sessão de treinamento terminou, ele decidiu fazer algo útil. Caminhando até o cadáver do demônio carapaça, Sunny passou algum tempo arrancando o fragmento de alma dele. No final, ele reuniu os 3 cristais com algum esforço e os guardou na mochila de algas marinhas. O que fazer agora? Depois de um pouco de reflexão, ele de repente teve uma ideia e tentou encontrar o local em sua memória, aquele em que o demônio carapaça havia deixado cair o fragmento de alma transcendente na areia. Aquele fragmento havia sido levado para o túmulo cinzento pelo centurião submisso e seria um verdadeiro presente para Nefa ou Cassie. Ele rapidamente encontrou o local certo. No entanto, por mais que Sunny procurasse, ele não conseguia encontrar o cristal sedutor. No processo, mais um par de horas se passou. Estranho. Era bem grande. Onde poderia estar? Ele estava determinado a continuar a busca. Mas, naquele momento, a sombra que ele havia deixado com Cassie notou movimento nos galhos da grande árvore. Nephis estava de volta. Sunny caminhou de volta para o acampamento, pensando no que ela havia encontrado. Haveria esperança para eles afinal? Ou havia apenas mais más notícias? Quando ele retornou, Nephi e Cassie estavam sentadas no chão com expressões relaxadas em seus rostos. Ela viu algo? Sunny pensou, de repente animado. Mas no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram. As 2 garotas estavam segurando algo em suas mãos, seus lábios pintados de vermelho. Elas estavam comendo.
Elas estavam comendo os frutos da grande árvore. Shadowslav, capítulo 77. Encantado, Sunny cambaleou e olhou para seus companheiros em choque total. Nephis e Cassie estavam segurando um fruto grande, redondo e brilhante. A casca desses frutos era lisa e negra como ônix, enquanto o interior suculento era vermelho como rubi. Suas mãos, queixos e lábios estavam manchados com suco vermelho, fazendo parecer que estavam se banqueteando com sangue. O ar estava repleto de um aroma doce e sedutor. Sunny recuou, mas seu estômago roncou involuntariamente, lembrando de quão faminto estava. Nephis olhou para Sunny e ofereceu-lhe um sorriso descontraído. Oi, ele encarou-a, sem palavras. Finalmente, depois de alguns segundos, Sunny se recompôs e gritou. Como assim, oi? O que diabos vocês estão fazendo? Sua voz estava alta, cheia de descrença e raiva. Tanto Neph quanto Cassie se viraram para encará-lo. Eles estavam visivelmente confusos. Por que você está gritando? Sunny arregalou os olhos para eles, sentindo que tinha perdido a cabeça. Por que eles estavam tão despreocupados com isso? O que estava acontecendo aqui? Tentando encontrar algum sentido na situação, ele deu um passo cauteloso à frente e olhou para Nephis. Será que ela, espere, no que ele estava pensando? Ele estava com tanta fome. Era difícil se concentrar em qualquer coisa que não fosse comida. Sacudindo a inesperada falha de memória, Sunny se lembrou do que estava prestes a dizer e insistiu. Por que você mudou de ideia? Estrela da mudança franziu a testa. Mudei de ideia? Sobre o quê? Ele cerrou os dentes, pensando que ela estava tentando enganá-lo. Sobre os frutos. Eu pensei que tínhamos concordado em evitar comê-los. Nephis piscou, uma expressão confusa aparecendo em seu rosto. Concordamos. Por quê? Sunny abriu a boca para responder, mas então congelou. Na verdade, por que fizeram aquele acordo? Não consigo me lembrar. Ele tinha certeza de que havia um motivo, mas sua memória estava completamente em branco. Definitivamente havia um acordo, não havia? Ele tinha quase certeza de que sim, pelo menos até alguns momentos atrás. Agora, no entanto, ele imaginou tudo isso. Realmente não havia motivo para não comer os frutos sedutores, especialmente quando os três estavam tão famintos. Não, espera, isso não está certo. Você está bem, Sunny? Ele estremeceu e olhou para Nephis, que o encarava com preocupação. De repente, Sunny se sentiu perdido e confuso. Do que eles estavam falando? Algo sobre algum tipo de acordo? Que acordo? Sem saber como responder, ele apenas ficou ali com uma carranca no rosto e fez beicinho. Isso é constrangedor. Será que eu me distraí completamente enquanto ela falava comigo? Felizmente, Cassie rapidamente veio em seu socorro. Ela sempre soube como tornar a situação menos constrangedora. Você está bravo porque começamos a comer sem você. Ele olhou para ela e percebeu o grande e delicioso fruto em suas mãos. Seu estômago roncou. Tão faminto. Eu acho. Cassie sorriu e apontou para o chão, onde outro fruto estava colocado sobre um monte de folhas caídas. Seus dentes estavam manchados com suco vermelho. Não se preocupe. Neph trouxe 3 deles, um para cada um. Que gentil da parte dela. Sunny pegou o fruto, olhou para ele e deu uma mordida sem pensar. Imediatamente, sua boca foi preenchida com um sabor doce e refrescante maravilhoso. O fruto suculento e cheio de sumo provavelmente era a coisa mais deliciosa que ele já tinha provado. Era nutritivo e revigorante, com textura rica e suave, com um sabor residual. A polpa de rubi praticamente derretia em sua língua, fazendo seu corpo inteiro formigar. Era pura alegria em forma de fruto. Uau! Apesar de sua satisfação, Sunny se sentiu incomodado por algum motivo. Algo estava muito errado com toda a situação, mas o quê? Dando outra mordida, ele franziu a testa e tentou entender a origem desse sentimento ansioso. Era difícil pensar em qualquer coisa além de quão divino o fruto da árvore da alma tinha gosto, mas ele se forçou a se concentrar. Árvore da alma? Desde quando? Espera, não se distraia. Sunny finalmente conseguiu identificar a fonte da estranheza. Era sua sombra. Quando ele estendeu a mão para pegar o fruto, a sombra não copiou seus movimentos, como se relutasse em tocá-lo. Mesmo agora estava imóvel, recusando-se a imitá-lo comendo o fruto. Estranho. O que há com esse cara? Sunny deu mais uma mordida e olhou para a sombra, pensativo.
A sombra tinha um temperamento excêntrico, mas raramente fazia algo sem motivo. Se ela não gostava do fruto, tinha que haver algo errado com o fruto. Sunny franziu a testa, sentindo de repente um medo apertar seu coração. Havia algo errado com o... Caramba, por que é tão difícil pensar nessas coisas? Havia algo errado com o fruto? Por que haveria? Espere, foi por isso que eu gritei com Nefis? Ela quebrou um acordo. Qual era o acordo? Sunny estava à beira de lembrar algo muito importante. Ele sentia como se apenas precisasse puxar o fio, e toda a verdade se revelaria. Algo terrível aconteceria se ele falhasse. Mas então, Sunny se distraiu. Algo inesperado aconteceu, algo que exigia toda a sua atenção. Instantaneamente, ele de alguma forma esqueceu tudo sobre o problema com os frutos da árvore da alma. Porque naquele momento, o feitiço estava falando em seu ouvido. Sua sombra fica mais forte. O quê? Ele piscou, então olhou para o delicioso fruto em suas mãos. O feitiço anunciou o aumento de seu poder logo após Sunny engolir sua terceira mordida. Atordoado, ele levantou a cabeça e olhou para Nefis. Estrela da Mudança também estava encarando seu fruto com uma expressão estranha no rosto. Sentindo seu olhar, ela olhou para cima. Sunny lambeu os lábios. Você, ao mesmo tempo, Nefis disse, eu acabei de absorver um ponto de essência da alma. Sem dizer nada, ambos se voltaram para Cassie. A menina cega estava devorando o fruto com entusiasmo. O suco vermelho escorria pelo queixo e caía no chão. Parando por um momento, ela sorriu. Na verdade, eu recebi o meu alguns mordiscos atrás. Os olhos de Sunny se arregalaram. Animado, ele convocou as runas e encontrou o grupo certo. Fragmentos de sombra. 97.000. Ele realmente recebeu um fragmento. Ele recebeu um fragmento de sombra sem arriscar sua vida em uma batalha contra monstros mortais. Finalmente, Sunny conseguiu perceber por que o demônio carapaça estava tão obcecado pela árvore da alma e seus frutos. Esses frutos eram pura magia. Esquecendo-se completamente do sentimento desconfortável, ele levantou a mão e mordeu avidamente a carne suculenta, deliciosa e nutritiva. No final da tarde, quando o sol já estava escondido atrás do horizonte e o mar escuro transformou o túmulo cinzento novamente em uma ilha solitária, os três estavam se preparando para passar a noite. Eles haviam movido seu acampamento para descansar entre as raízes da grande árvore. Com a energia renovada recebida ao consumir frutas milagrosas, todas as suas preocupações pareciam desaparecer. Sem maneira de seguir mais para o oeste, Nefis, Sunny e Cassie decidiram descansar por alguns dias antes de tomar qualquer decisão. Eles mereciam umas pequenas férias. O túmulo cinzento era um lugar perfeito para recuperar as energias. Não havia monstros no deserto ao redor, era grande o suficiente para protegê-los dos horrores do mar, e eles tinham bastante comida graças à árvore da alma. Além disso, essa comida até poderia fornecer-lhes poder. Onde mais eles seriam capazes de ficar mais fortes sem arriscar suas vidas? Por ser um inferno, este lugar era quase um paraíso. Sunny deitou-se no colchão improvisado de folhas caídas, sentindo-se relaxado e otimista pela primeira vez em muitos e muitos dias. As coisas pareciam estar melhorando. Antes de adormecer, ele lançou um olhar para os poderosos galhos da grande árvore e pensou com um pouco de pesar. Com o demônio carapaça desaparecido, não há ninguém para proteger essa magnífica árvore. Quando continuarmos nossa jornada, ela estará completamente indefesa. Que pena, sua consciência já estava meio adormecida. No entanto, um último pensamento entrou na mente de Sunny, logo antes de ele mergulhar completamente no abraço da escuridão. Que pena que ninguém estará aqui para servi-la, e alimentá-la, e ajudá-la a espalhar suas sementes. Shadowslave, capítulo 78. Êxtase. De manhã, Sunny foi acordado pelo suave farfalhar das folhas. Ao abrir os olhos, viu raios de sol passando pela coroa escarlate da árvore da alma, pintando o mundo em tons suaves de rosa. A visão era bela e tranquila. Parecia que nenhum dos perigos e terrores do reino dos sonhos poderia alcançá-lo aqui. Uma brisa suave tocou sua pele, trazendo frescor e o cheiro de folhas caídas. Pela primeira vez em muito tempo, Sunny se sentiu em paz. É assim que são férias? Se sim, a decisão de tirar férias foi a melhor decisão de todas. Ele se levantou com um bocejo e olhou preguiçosamente ao redor. Cassie e Nefis já estavam acordadas. Vê-las colocou um sorriso no rosto de Sunny. Por que diabos estou sorrindo?
Sacudindo a cabeça, Sunny colocou uma expressão séria e disse, "Bom dia." As meninas o cumprimentaram. Então, Nefis inclinou levemente a cabeça e perguntou, "Ei, você se lembra por que não deixamos ninguém vigiar ontem à noite?" Sunny piscou. Realmente, por que ninguém tinha vigiado o acampamento? Não. Acho que estávamos muito cansados. Além disso, é tão seguro aqui. Por que nos privar do sono? Ela franziu a testa. Sunny esperava que a estrela da mudança os repreendesse, mas, inesperadamente, ela apenas deu de ombros. Eu acho, isso não é típico dela. Será que não sou o único de bom humor? Para fazer Nef se sentir melhor, ele apontou para baixo e disse, "Não se preocupe. Minha sombra teria nos avisado se algo tivesse acontecido." Ela parecia ter esquecido a pergunta já, voltando ao que estava fazendo antes. Todos os três estavam facilmente distraídos nos últimos dias. Sunny suspirou. "Então, o que vocês vão fazer hoje?" Cassie virou-se para ele com um sorriso e respondeu em tom provocante, "Nada. Estamos de férias, lembra? Então vamos apenas descansar e relaxar. Parece um plano." Falando em planos, naquele momento, Cassie franziu a testa e disse com uma expressão estritamente cômica, "Você também, Sunny. Você não tem permissão para planejar, conspirar e tramar. Apenas sente-se e aproveite o dia." "Tudo bem." Sunny coçou a nuca. "Tudo bem." Ele sentia como se estivesse esquecendo algo. "Mas o quê?" Olhando para Nefis, Sunny hesitou e perguntou, "Me lembre, por que você subiu na árvore da alma ontem?" Ela olhou para ele confusa. Eu realmente não me lembro." "Para pegar as frutas?" Sunny sorriu com a menção das frutas milagrosas e concordou. Isso faz sentido." Alguns dias se passaram. Sunny, Nefis e Cassie passaram-os à toa, sem se preocupar com nada no mundo. Seus corpos e mentes cansados precisavam de tempo para descansar. Eles dormiam até o meio-dia, comiam as deliciosas frutas e se sentavam ao redor da fogueira, conversando ou simplesmente absorvendo o calor. Às vezes, eles jogavam ou se envolviam em outras formas de entretenimento. Outras vezes, eles se mantinham sozinhos, aproveitando a quase esquecida sensação de privacidade. Sunny havia sido um solitário na maior parte de sua vida, então essas últimas semanas que ele passou lado a lado com outras pessoas, sem nenhum minuto para si mesmo, foram uma experiência exaustiva. Ele saboreava a oportunidade de ficar sozinho com seus pensamentos novamente. Felizmente, a ilha era grande o suficiente para que os três ficassem separados se não quisessem ser incomodados. Não que isso acontecesse com frequência. A princípio, ele esperava que ficar à toa sem fazer nada ficasse entediante rapidamente, mas, surpreendentemente, isso não aconteceu. Ele se sentia perfeitamente bem simplesmente deitado no chão e olhando os galhos suavemente balançantes da árvore da alma, envolvido em um devaneio feliz. Em momentos como esses, ele perdia a noção do tempo, percebendo que horas inteiras haviam passado apenas quando o sol estava prestes a se pôr. O conceito de tempo, em geral, tornou-se estranhamente difícil de compreender. Sunny não tinha certeza de quantos dias haviam passado na Ilha Pacífica. Ele tinha quase certeza de que era menos de uma semana, mas não conseguia se lembrar do número exato. Não ser capaz de se lembrar de algo tinha se tornado algo comum. Todos os três estavam ficando cada vez mais distraídos e esquecidos. Às vezes, Sunny se pegava se esforçando para lembrar detalhes de sua vida anterior ou perceber o estranho comportamento deles. Mas um minuto depois, ele esquecia essas preocupações, distraído por algum pensamento ou acontecimento inocente. Sua memória estava ficando cada vez mais nebulosa. As únicas coisas claras nela eram o quão deliciosas e refrescantes eram as frutas mágicas, como era agradável viver sob a sombra da árvore da alma e quão magnífica ela era. A árvore era bela, benevolente e generosa. Protegia-os da maldição do labirinto carmesim, mantinha os monstros afastados e fornecia nutrição tanto para seus corpos quanto para seus núcleos de alma. Sunny estava cada vez mais convencido de que encontrar a majestosa árvore da alma era uma verdadeira bênção. A ideia de deixar seus presentes para trás e retornar ao horror do mundo exterior parecia cada vez menos atraente. Por que partir quando estavam perfeitamente felizes aqui? Bem, pelo menos dois deles estavam. Enquanto Nefis estava tão despreocupada e tranquila quanto Sunny e Cassie no começo, com o passar do tempo, ela ficou estranhamente abatida e sombria. Parecia que ela havia voltado a ser a pessoa distante e insociável de antes.
Em vez de conversar ou relaxar com eles, Estrela da Mudança acabou passando a maior parte do tempo sentada sozinha na borda oeste da ilha, olhando para a distância com olhos sombrios. Sunny não fazia ideia do que estava errado. Ele estava preocupado com ela. Nem mesmo as frequentes e insistentes falhas de memória conseguiam superar sua preocupação com Neve. Em uma das noites, Sunny se aproximou da encosta oeste da ilha, sentindo como se sua cabeça estivesse prestes a explodir de dor. Por algum motivo, ele continuava esquecendo o motivo desta visita no caminho até aqui. Foi preciso toda a sua força de vontade para se apegar às suas intenções. Ele queria verificar como Nefis estava. Como sempre, ela estava sentada no cume da borda oeste, olhando para a distância. Sunny subiu na borda e sentou-se, olhando para ela com hesitação. Ei, Neve! Estrela da Mudança olhou para ele. Sua expressão indiferente estava de volta, tornando qualquer tentativa de entender suas verdadeiras emoções inútil. No entanto, estava claro que ela não estava bem. Ei! Sunny coçou a parte de trás da cabeça. Ele estava vendo coisas, ou o cabelo dela estava um pouco mais comprido do que antes. Por que você não está aproveitando as férias? Estrela da Mudança franziu a testa. Depois de um tempo, ela disse, não precisamos continuar indo para o oeste? Ele arqueou as sobrancelhas, surpreso. Oeste? O que tem no oeste? A carranca de Neve se aprofundou, transformando-se em uma expressão carrancuda. Eu não me lembro. Mas eu sinto. Ela ficou em silêncio e então disse baixinho. Eu sinto que tenho que fazer algo muito importante. Abandonar a árvore da alma. Que ideia estranha. Sunny ponderou por algum tempo, tentando entender de onde ela tirou a ideia de que precisavam ir para algum lugar. Finalmente, ele perguntou, por que oeste, dentre todas as direções? Nefis se virou para ele. Havia uma expressão estranha e dolorida no rosto dela. Com os dentes cerrados, ela sussurrou, eu não sei. Sunny suspirou. Se ela não sabia, então ele, é claro, também não tinha ideia. Tudo o que ele sabia era que queria fazê-la se sentir melhor. Mas como? Sunny franziu a testa, tentando pensar em uma maneira. Ele sentiu que estava esquecendo algo muito óbvio. Algo que instantaneamente apagaria o sofrimento de Neve. Quando a percepção o atingiu, ele congelou. Claro! Como pude esquecer? A resposta era tão clara. Ele só precisava subir na árvore da alma e encontrar uma fruta especialmente suculenta para ela comer. Shadowslave, capítulo 79. Virada do destino. Já estava escuro quando Sunny retornou à grande árvore. Cassie estava dormindo, aconchegada confortavelmente sob sua capa. Havia um sorriso pacífico em seu rosto. Sonhos doces. Ela não era incomodada por suas terríveis visões há muito tempo. Tudo ficou melhor desde que decidiram ficar na tranquila ilha. Tudo, exceto pelo humor de Neve. Ela nem se incomodou em voltar para o acampamento hoje, ficando na borda oeste do túmulo. Sunny não gostava que ela estivesse tão perto da água negra. Ele suspirou. Preciso pegar algumas frutas saborosas para ela o mais rápido possível. Ela definitivamente não seria capaz de ficar triste depois de comer as frutas mágicas. Eram tão doces e deliciosas. Sunny começou a salivar só de pensar nelas. Talvez eu encontre uma para mim também. No começo, eles se revezavam subindo nos galhos mais baixos da árvore da alma para colher frutas. Ultimamente, porém, Nefis parecia estar distraída com sua estranha melancolia. Como resultado, o grupo contava com ele para trazer frutas para todos. Ele já havia escolhido os galhos mais baixos, escolhendo as frutas mais maduras primeiro. As últimas eram menores e não tão divinas, embora ainda tivessem um sabor incrível. Como cada fruta era grande o suficiente para saciar uma pessoa por um longo tempo, raramente comiam mais de uma por dia. As frutas mais maduras forneciam a Sunny 1 ou 2 fragmentos de sombra, enquanto as menores davam 1 ou mesmo nenhum. Eu me pergunto quantos fragmentos de sombra eu acumulei. Deve ser mais de 100, certo? Talvez até 110, não, de jeito nenhum. Estivemos aqui apenas por alguns dias, no máximo uma semana. Ele poderia apenas evocar as runas e verificar, mas de alguma forma esse pensamento nem mesmo lhe ocorreu. Se ocorresse, ele ficaria horrorizado. Esquecendo-se completamente dos fragmentos de sombra, Sunny olhou para cima e coçou a nuca. Inicialmente, ele planejava subir na árvore pela manhã e explorar mais alto do que já havia ido, procurando a fruta mais deliciosa possível para dar a Neve.
Mas, depois de pensar um pouco, decidiu não esperar até o fim da noite. Ele conseguia ver perfeitamente no escuro, afinal. E desta forma, ele seria capaz de dar à estrela da mudança um presente encantador muito mais cedo. Aproximando-se do tronco da milagrosa árvore, Sunny começou a escalar. O primeiro trecho foi o mais difícil, pois ele não tinha nada para agarrar, exceto pequenas rachaduras e saliências na casca lisa e obsidiana. Alcançar os galhos exigia muito esforço. No entanto, ele já estava acostumado com isso. Movendo suas mãos e pés quase por instinto, Sunny foi subindo cada vez mais alto. Logo, ele já se puxava para o topo de um galho enorme e largo. Esses primeiros galhos eram tão largos quanto estradas. Ele sentou-se e descansou por algum tempo, apreciando a frescura do ar noturno. Sunny nunca havia escalado a árvore da alma no escuro antes. Sem os raios de sol brilhantes caindo através das folhas, ela parecia estranhamente diferente. A magnificência vibrante desapareceu, substituída por uma quietude misteriosa. O farfalhar das folhas escarlates não parecia mais calmante e tranquilo. Na verdade, fez Sunny estremecer. Soava como milhares e milhares de almas aprisionadas, todas gritando em agonia. O que está acontecendo comigo hoje? Como posso pensar em coisas assim? Que tolo! Ainda bem que a grande árvore não pode me ouvir, caso contrário, eu ficaria tão envergonhado. Por favor, me perdoe, árvore da alma. Sacudindo a cabeça, Sunny se levantou e continuou a escalar. Ele estava muito desapontado consigo mesmo. Depois de todas as coisas boas que a árvore havia lhes dado, ele estupidamente duvidou de sua benevolência, sua grandeza, seu desejo de devorar, sempre faminta, sempre crescendo, faminta, com fome, para sempre. Que ingratidão! Por que ele começou a pensar sobre no que exatamente ele estava pensando? Sunny franziu a testa, sem conseguir se lembrar de seu raciocínio. Que seja! Estou aqui para encontrar uma fruta saborosa para Nef, não para praticar meu raciocínio. Subindo cada vez mais alto, ele logo abandonou a área que já haviam explorado antes. A copa da grande árvore era vasta o suficiente para formar um labirinto próprio. Os grandes galhos cresciam caoticamente em todas as direções, torcendo-se e cruzando-se, com folhagem espessa bloqueando a visibilidade e tornando qualquer tentativa de procurar as frutas difícil e demorada. Ainda assim, Sunny estava determinado a continuar. Ele imaginou que, se fosse realmente alto, onde a luz do sol era mais densa, as frutas estariam muito mais maduras. Eles nunca haviam experimentado uma fruta dos galhos mais altos. Se ele pudesse encontrar uma realmente incrível, Nefis teria que mudar de ideia e abandonar seus estranhos pensamentos de deixar a ilha. Afinal, essas frutas eram mágicas. Talvez ela até sorria. Encorajado, Sunny continuou a escalar. O tempo passava lentamente. Depois de um longo tempo, Sunny finalmente decidiu que havia escalado alto o suficiente. Ele não tinha certeza de quantas horas atrás havia começado a subida, mas, a julgar pela dor em seus músculos e pela largura visivelmente reduzida dos galhos, ele estava em algum lugar na parte superior da árvore. Pisando em um dos galhos, ele caminhou lentamente para frente e olhou de um lado para o outro. Procurar as frutas não era fácil. Exigia boa percepção e paciência. E um ótimo senso de equilíbrio, é claro. Cair dessa altura não seria uma boa experiência. Na verdade, seria a última dele. Observando cuidadosamente o ambiente, Sunny se afastou cada vez mais do tronco da grande árvore. Os galhos balançavam suavemente sob seus pés. Algumas vezes, ele pulou de um para outro, causando uma mudança na melodia das folhas farfalhando. No caminho, ele notou várias frutas penduradas. Elas pareciam maduras e deliciosas, mas nenhuma delas era realmente especial. E ele queria encontrar a fruta mais maravilhosa possível. Finalmente, Sunny chegou tão longe que os galhos se tornaram estreitos e finos. Agora, eles eram quase do mesmo tamanho que os de uma árvore normal, mal suportando seu peso. Mas ele ainda não encontrou um presente adequado para Nefis. Sunny olhou em volta, desamparado e abatido. Ele realmente pensou que seria capaz. Então, ele notou algo estranho. A alguma distância dele, os galhos logo acima daquele em que estava de pé estavam retorcidos para baixo, como se estivessem pesados por algo. No entanto, ele não conseguia ver o que era por trás da quase impenetrável parede de folhas. Na verdade, ele só notou a anomalia porque estava escuro.
Na luz do dia, a cor brilhante das folhas da árvore da alma tornaria a forma dos galhos indistinguível, mas na visão noturna de Sunny, todas as cores eram suaves, quase se transformando em vários tons de cinza. Interessante. Pulando, ele agarrou um galho mais alto e se puxou para cima. Então, com cuidado para não cair, Sunny se aproximou da barreira de folhas e forçou seu caminho. No processo, ele teve que aumentar sua força e agilidade com a ajuda da sombra, caso contrário, ele teria que voltar ou cair até a morte. Finalmente, ele se libertou da última camada de folhas e deu um passo à frente. Então, Sunny congelou, seus olhos se abrindo de admiração. Bem na frente dele, escondido do mundo no bolso secreto de galhos retorcidos, um gigantesco e elaborado ninho de pássaro repousava entre as folhas escarlates. Shadowslave, capítulo 80. Espírito de exploração. O ninho tinha formato esférico, com um buraco redondo no centro. Normalmente, um ninho como esse seria feito de grama e galhos, mas este era construído a partir dos galhos da grande árvore, cada um com pelo menos a espessura do braço de um homem. Esses galhos estavam torcidos e entrelaçados em um padrão caótico, criando paredes negras como ônix, sem lacunas. Sunny nunca tinha visto nada parecido. Pássaros eram uma visão rara no mundo real, muito menos gigantes. O tamanho da entrada no ninho era grande o suficiente para passar um pequeno caminhão. O próprio ninho era várias vezes maior. Uau! Por um segundo, ele sentiu um pouco de medo, com receio de que o pássaro gigante estivesse por perto. Mas então seus medos desapareceram. O ninho parecia abandonado. Era antigo e vazio, algumas de suas partes já à beira do colapso. Era como se milhares de anos tivessem se passado desde que alguém estivera neste lugar escondido e secreto. O ar estava impregnado de solidão e desolação. Faz sentido. Se eu mal consegui passar pelas folhas, como um monstro gigante faria isso sem deixar um buraco enorme na barreira? Sunny hesitou, cautela e curiosidade lutando uma contra a outra em seu coração. Por um lado, explorar ninhos antigos não era a melhor das ideias em lugar algum, muito menos dentro do reino dos sonhos. Isso representava grandes riscos. Por outro lado, também poderia levar a uma grande recompensa. Além disso, não era simplesmente interessante demais? No final, Sunny decidiu escalar o ninho para saciar sua curiosidade. Ele se convenceu de que era seguro seguindo um raciocínio inesperado. Em seu estado de espírito distorcido, Sunny estava convencido de que a árvore da alma era um ser grande e benevolente, que os protegia das terríveis ameaças escondidas no mundo exterior. Se assim fosse, como poderia algo relacionado à grande árvore ser inseguro? Aproximando-se da entrada do ninho, ele se equilibrou na beirada do galho e tentou olhar para dentro. No entanto, ele não era alto o suficiente para ver nada, exceto o lado interno do teto do ninho. Como sua posição era bastante precária, Sunny decidiu não adiar o inevitável e pulou, jogando-se para cima e por cima da borda da entrada. Um momento depois, ele pousou em uma superfície macia. A parte inferior do ninho estava coberta por uma espessa camada de teias de aranha brancas e sedosas. O tempo as tornou quebradiças e maleáveis como areia. Havia tantas teias de aranha por perto que, por um momento, Sunny pensou que havia caído em um gigantesco casulo branco. Mas não, era apenas um ninho. E lá, no centro dele, havia um. Sunny piscou. No centro do ninho, havia um ovo. Um ovo gigante e antigo, tão alto quanto ele, cinza e aparentemente sem vida, como se tivesse sido transformado em pedra pela passagem do tempo. Esquecendo-se de respirar, Sunny olhou em volta, certificando-se de que não havia nada, e ninguém, por perto. Mas não, o ninho gigante estava vazio e silencioso, sem nem mesmo uma sombra solta escondida em algum lugar à vista. Que fascinante! Sunny sentiu-se estranhamente animado. A sensação de descobrir algo incrível, algo que ninguém além dele jamais havia visto, encheu-o de um profundo senso de admiração e satisfação. Ele nunca soubera que havia esse lado dele, cheio de paixão de um explorador. Vamos dar uma olhada nessa coisa. Caminhando sobre a seda macia, Sunny circulou lentamente o enorme ovo e o estudou. À primeira vista, parecia ser feito de pedra. A superfície do ovo tinha várias tonalidades de cinza, que se sobrepunham umas às outras como nuvens em movimento. Esse padrão era estranhamente bonito, dando ao ovo uma aura misteriosa. Mas, no geral, era apenas grande e liso. Sunny coçou a parte de trás da cabeça e deu um passo à frente, colocando a mão na superfície do ovo. Imediatamente, ele sentiu uma forte sensação de espanto.
O ovo estava quente ao toque. Está, ainda vivo. No segundo seguinte, Sunny sentiu um estranho puxão afetando seu núcleo. Era como se o ovo estivesse tentando roubar sua força vital. Ele puxou a mão e olhou para o ovo com apreensão sombria. A maldita coisa não só estava viva, mas também era capaz de sugar a vida de qualquer coisa que a tocasse. Ele só não conseguiu devorar sua alma por um motivo. Até onde Sunny sabia, ele era a única existência em dois mundos sem um verdadeiro núcleo de alma. Ele tinha um misterioso núcleo da sombra em vez disso. Foi por isso que sua força vital não foi afetada. Ufa! Foi por pouco. Olhando para o gigantesco ovo, Sunny pensou em como se vingar dele. O ninho, sem dúvida, pertenceu a uma criatura do pesadelo extremamente poderosa. Portanto, sua cria também era um ser de força considerável. No entanto, devido a alguma razão desconhecida, esse ser não havia sido capaz de eclodir e foi deixado para trás por seu progenitor, destinado a permanecer preso dentro do ovo por toda a eternidade. Ou pelo menos até algum incauto se aproximar o suficiente para alimentá-lo com essência de alma e dar-lhe poder suficiente para se libertar. Sorte minha que eu não sou um tolo. Espere, talvez eu seja. Suas decisões têm sido muito estranhas ultimamente. Ele não conseguia explicar algumas delas, incluindo a mais recente. Era como se sua capacidade de pensar tivesse sido reduzida. Enfim. Ainda sou mais inteligente que um maldito ovo. Como um verdadeiro explorador, ele foi aonde ninguém jamais havia ido antes e fez uma descoberta incrível. Ele encontrou um ser inacreditavelmente misterioso e raro, algo que nenhum ser humano jamais ouviu falar. Naturalmente, ele tinha que matá-lo. Era disso que o espírito de exploração se tratava, não era? Invocando o fragmento da meia-noite, Sunny o cravou na superfície de pedra do ovo, fazendo com que uma chuva de faíscas caísse sobre as teias de aranha. A lâmina afiada deslizou inofensivamente pela pedra, deixando apenas um arranhão superficial nela. Bastardo durão. O ovo era resistente o suficiente para suportar um golpe de uma arma desperta. Se fosse tão resiliente, Sunny temia imaginar quão poderoso seria o monstro adulto. Definitivamente não era uma criatura do pesadelo comum. Mas então, ele não era um adormecido comum. Sua sombra fluiu de suas mãos para o fragmento da meia-noite, transformando o metal polido da lâmina em um preto opaco e sem brilho. Imediatamente, uma aura fria irradiava da espada, fazendo-o aparecer afiado o suficiente para cortar o mundo em pedaços. Avançando, Sunny levantou o fragmento acima de sua cabeça e cortou, desferindo um golpe devastador. Aprimorado pela sombra, a lâmina negra penetrou na superfície de pedra do ovo e o partiu. Fendas percorreram o gigantesco ovo de pedra enquanto a espada de Sunny se cravava nele. Um lampejo sinistro de luz carmesim brilhou pelas rachaduras e depois desapareceu, deixando para trás apenas escuridão. Um jorro de líquido viscoso e negro escorreu sobre as teias de aranha brancas. No silêncio que se seguiu, Sunny ouviu a voz sedutora do feitiço. Você derrotou um grande diabo. Prole do pássaro ladrão vil. Sua sombra fica mais forte. Você recebeu uma memória.